Olá pessoal, hoje nós vamos estudar uma importante classe de equações diferenciais de primeira ordem, que são as equações diferenciais lineares, de primeira ordem. Então, uma equação diferencial ela é classificada como equação diferencial linear, se ela puder ser escrita desse jeito aqui, ou seja, a derivada é enésima vezes um coeficiente aqui, tá certo? Um coeficiente AX aqui, esse coeficiente, deixa eu mudar essa cor aqui, para ver se fica melhor, tá. Então, esse coeficiente aqui, ele tem que depender só de x, o índice 0 depende só de x, tá certo? O índice 1 também, esse outro coeficiente só depende de x, e assim todos os coeficientes só dependem de x aqui, não depende de y, tá certo? E é igual a um bx. Esse bx pode ser, evidentemente, pode ser igual a zero, não há problema nenhum nisso, mas pode ser uma outra função qualquer, Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui, Vamos supor, por exemplo, que nós tenhamos uma coisa desse tipo aqui, ó, 2x, y, duas linhas, mais x ao quadrado, y', mais cosseno de x, y, igual a tangente de x, Então, evidentemente que essa equação diferencial aqui, ela segue esse formato aqui, em que m, no caso aqui, é igual a 2, Então, é uma equação diferencial de segunda ordem, tá certo? E ela é, nesse caso aqui, linear. Por quê? Porque os coeficientes aqui, esses coeficientes, eles são, olha, todos, só dependem de x, Nesse caso aqui que nós estamos colocando, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo y em função de x, Então, o y aqui, ele é função de x, tá certo? Olha, o coeficiente aqui do y, por exemplo, também, só depende de x, e aqui é o bx, que é também uma função que dependa só de x. Então, se a equação diferencial tiver esse formato, ela é chamada de equação diferencial, linear, tá certo? Nós já vimos isso, isso já não é mais assim novidade, Em particular, deixa eu colocar aqui, ó, y', fazer mais uma outra coisa aqui, y' é igual, por exemplo, px, y igual, a um, bx, De novo, trata-se de uma equação diferencial, ordinária de primeira ordem e linear. Por quê? O coeficiente aqui, tá certo, é uma constante, no caso é 1, Esse coeficiente aqui do y só depende de x, também, não tem nenhuma outra variável, só depende de x, E do lado de cá nós temos uma função, o b de x, que é uma função que também só depende de x. Para o caso específico das equações diferenciais lineares de primeira ordem, que é o que nós estamos estudando agora, que são as EDOs de primeira ordem, nós temos aí um importante teorema, tá certo? É esse teorema aqui, ó. Se a equação diferencial linear, tá certo? dy dx mais p de x, y igual a q de x, digamos assim, é uma equação diferencial linear desse jeito aqui, ela tem um fator integrante que é dado, por essa equação aqui, tá certo? E a solução dessa equação é dada, por isso aqui, ou seja, e elevado a menos a integral de px dx, que multiplica a integral de e elevado a px, a integral de px dx vezes q de x dx mais uma constante, Então, o que nós vamos provar agora, é exatamente essa equação diferencial, esse teorema aqui, esse teorema aí que se aplica aqui a essa equação diferencial aqui de primeira ordem, ok? Então, aí para provarmos esse teorema, nós vamos começar aqui, colocar uma cor aqui diferente. Vamos começar aqui então com essa equação aqui, que é uma equação diferencial de primeira ordem. Eu vou escrever aqui, desse jeito aqui, ax, tá certo? Y igual a um bx aqui, tá certo? A um bx, uma coisa desse jeito aqui. Então, de novo, é uma equação diferencial, porque obedece, é uma equação diferencial porque tem derivadas, Então, se tem derivadas, é uma equação diferencial. E é uma equação diferencial linear, porque obedece àquela condição, Os coeficientes da variável dependente, que no caso é o y,
que nós temos o seguinte: y é função, né, de x, então o x é a variável independente, enquanto que o y é a variável, né, dependente, né? Então, os coeficientes aí das variáveis dependentes, né, são funções, né, ou constantes, tá certo? E quando são funções que dependem só do x, né, e não dependem do y, né? Se eu tivesse assim, sei lá, uma coisa desse tipo aqui, a y mais, né, sei lá, uma coisinha y vezes y ao quadrado, vamos pôr assim, né? Y, né, xy igual a y ao quadrado, uma coisa desse tipo aqui, né? Olha, esse aqui faz o papel de quem? Do bx, né? Esse aqui é o bx, só que isso aqui depende de y, não depende de x, né? Portanto, essa equação diferencial aqui, ela não é linear, né? Então, essa equação diferencial não é linear e não se aplique, portanto, né, esse teorema aí que nós estávamos estudando aqui, ok? Então, eu vou apagar isso aqui, né? Para voltarmos aqui então e nós aí determinarmos aí, né, a solução de uma equação diferencial linear, no caso de primeira ordem, né? A primeira coisa que nós vamos observar aqui é o seguinte, né? Vou colocar esse aqui naquele formato das equações diferenciais exatas e ver se esse aqui é uma equação diferencial exata que poderia ser resolvida aí pelo método que nós já estudamos aí nas aulas anteriores, né? Eu vou colocar aqui, né, dy, tá certo? Dy na relação aqui é dx, né? A derivada de y em relação a x, mais, né? Eu vou passar aqui o bx para o lado esquerdo, então vai ficar assim, ó, axy, né? Menos bx, tá certo? Igual a 0, ok? Agora vamos multiplicar tudo isso aqui por dx, para tirar o dx aqui do denominador. E aí nós temos o seguinte, olha, né? Eu vou colocar aqui nesse formato aqui, olha, nós vamos ter o seguinte, ó, ax, né, y menos bx, tá certo, vezes, né, dx mais dy, tá certo, igual a 0, né. Então eu posso escrever essa equação diferencial aqui, né, aqui em cima, né, eu posso escrever nesse formato aqui, ou posso escrever aqui nesse outro formato aqui, que a gente já está assim meio acostumado a trabalhar com esse formato aqui, né. Então, nós vimos o seguinte, né? Veja que eu coloquei aqui o dx em primeiro, depois eu coloquei o dy, né? Isso é desnecessário. Por quê? Porque é pelo seguinte, né, pessoal? Isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser o nosso famoso m, né, de xy, que no caso só depende de x, né? E aqui, né, vai ser o nosso n, né, de xy, que no caso é uma constante, né? Isso aqui é igual a 1, tá certo? Então, nós vimos o seguinte, né? A condição necessária e suficiente, né, para que essa equação diferencial aqui seja uma equação diferencial exata, né, é que a derivada de m em relação a y, né, nós demonstramos aí esse teorema, né, deve ser igual à derivada de n em relação a x, tá certo? Então, vamos fazer aqui a derivada, né? Então, vamos derivar aqui o m, né, vamos derivar o m em relação a y, né? Então, quanto que vai dar? Então, eu vou usar aqui uma cor diferente, né? Eu vou usar essa corzinha aqui. Então, a derivada de m, né, em relação a y, tá certo? Derivando esse aqui em relação a y, esse aqui só depende de x, portanto, vai dar 0, né? Então, esse aqui vai ser igual, né, simplesmente a x, tá certo? Vai ser igual a x, né? E a derivada, né? E a derivada de n em relação a x, né? Deriva-se aqui em relação a y e deriva-se aqui em relação a x, né? Então, a derivada de n em relação a x, né? Mas aqui é 1, né? A derivada de uma constante é igual a 0, né? Pessoal, veja só. Então, aqui nós temos o quê? Temos que ax, né? Ax, a derivada de y em relação a y, a derivada de m em relação a y deu ax, né? E a derivada de n em relação a x deu simplesmente o 0. Portanto, né, e essa coisa aqui ela é diferente, né, para essa equação diferencial aqui, ó, isso aqui é diferente, né, não é igual. Se não é igual, portanto, essa equação diferencial aqui não é exata e eu não posso usar aí aquele método, né, de resolução aí das equações diferenciais exatas que nós aprendemos aí nas aulas anteriores. Eu vou apagar isso aqui, eu vou pegar aqui a minha borracha, eu vou aumentar aqui o tamanho dela, né, para andar rápido, colocar uma borrachona bem grande, tá certo? Já vimos que ela não é exata, né, que ela não é exata. Agora eu vou voltar aqui, tá certo? Né? Vou voltar aqui, muito bem. Ok.
Então agora vamos usar uma outra estratégia, né? A pergunta é a seguinte: será que para uma equação diferencial linear, né, de primeira ordem desse jeito aqui, né? Será que existe alguma função ou constante de tal modo que se eu multiplicar essa equação por essa função, né, por essa função ou essa constante, né, eu consigo transformar isso aqui numa equação diferencial exata, digamos assim? Nós vimos que ela não é exata, né? Mas será que existe assim? Né? Essa é a pergunta. Olha, deixa eu escrever exatamente o que eu quero fazer. É o seguinte, olha, eu vou multiplicar isso aqui por alguma função, uma função dependente de x só, né? É claro que isso pode ser estendido para x e y, né? Mas não é o caso aqui que nós vamos fazer, né? Então, o que eu quero é o seguinte: eu vou multiplicar isso aqui, multiplicar desse lado de cá, né? Se multiplica de um lado da igualdade, eu tenho que multiplicar também pelo outro lado da igualdade, né? A pergunta nossa é o seguinte, né? Será que existe essa função aí, m de x? E se existe essa função, quem é essa função? De tal modo que se eu multiplico essa equação diferencial, eu transformo essa equação diferencial linear de primeira ordem, que não é exata, numa equação diferencial, né, linear, né, de primeira ordem, né? Será que existe aí essa função? Vamos trabalhar isso aqui, tá certo? Bom, então, eu posso fazer isso aqui da seguinte maneira, né? Eu vou multiplicar aqui, né, esse mi de x, vou multiplicar aqui dentro, então vai ficar assim, olha, mi de x, y', né, mais mi de x, ax, né, y, igual a mi de x, tá certo, bx, né, uma coisa desse tipo aí, tá bom? Ok. Eu vou fazer o seguinte, olha, isso aqui eu vou reescrever isso aqui naquela notação, né, de Leibniz, né, dy sobre dx, tá certo? Então eu vou escrever isso aqui assim, olha, vai ficar mi de x, né, dy, tá certo, sobre, né, dx, né, mais, eu vou passar esse termo aqui da direita, né, vou passar ele para a esquerda aqui, tá certo? Então vai ficar assim, né, eu vou colocar desse jeito aqui, olha, né, mi de x, a de x, y, tá certo, menos mi de x, né, bx, né, isso aqui igual a zero, né, perfeitamente fazer essa transformação aí sem problema nenhum, né, tranquilo, ok? Bom, vou multiplicar agora tudo por dx, né, multiplicando tudo por dx, aí eu vou me livrar aqui do x aqui do denominador, tá certo? E aqui vai ficar multiplicado aí por dx, né? Então aqui vai ficar o seguinte, olha, eu vou aproveitar esse espaço aqui, então vai ficar, olha, mi, né, dy, tá certo? Vai ser igual, vou tirar esse igual aqui, né? Vou tirar esse igual, vou deixar aqui, vou deixar desse jeito, olha. Mais, né, mi de x, ax, y, menos, né, mi de x, tá certo? Bx, né, vezes dx, multipliquei tudo aí por dx, portanto lembrei aqui do dx aqui no denominador, ok? Bom, eu vou colocar o dx aqui em primeiro, né, como primeiro termo, e colocar isso aqui como segundo termo, para ficar assim bem parecido com aquilo que nós já trabalhamos, né? Eu vou até colocar aqui uma corzinha diferente, eu vou colocar assim. Então o que nós temos até o presente momento, né, é mi de x, tá certo, ax, né, y menos mi de x, né, mi de x, bx, tá certo, dx, né, dx, mais o que? Mais mi de x, né, dy igual a zero, né, vou chegar um pouquinho para cá, né, igual a zero, ok? Bom, o que eu quero é o seguinte, olha, eu quero encontrar esse mi de x de tal modo que essa função que eu ainda não conheço, eu estou procurando essa função, mas eu quero que essa função transforme a minha equação diferencial linear de primeira ordem numa equação diferencial exata. Nós já vimos que ela não é exata, né? Mas o que eu quero exatamente é transformá-la numa equação diferencial exata. Então eu vou forçar isso aí, né, pessoal? O que eu vou fazer? Olha, isso aqui, né? Esse aqui, quem que é isso aqui? Isso aqui, olha, é o meu m, tá certo? Olha, isso aqui tudo é o meu m de xy, né? Isso aqui é o meu n,
né, n de xy, que no caso só depende de x, né, só depende de x. Para que isso aqui seja uma equação, né, uma equação diferencial exata, tá certo? O que nós temos que fazer? Que a derivada desse m de xy em relação a y seja igual à derivada do n de xy em relação a x, né? Ou seja, exatamente, né, que a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x, para que isso aqui seja, então, uma diferencial exata. Eu estou forçando, né? Eu estou procurando uma função de tal modo que quando eu fizer essa derivada de m em relação a y, né, tem que ser igual à derivada de n em relação a x, né? Eu estou procurando isso, ok? Muito bem, então, nós vamos procurar isso aqui, né? Mas, quando eu derivo isso aqui, né, em relação a y, olha, isso aqui só depende de x, tá vendo? A mi de x, b de x, só depende de x. Se eu derivar em relação a y, tudo isso aqui vai dar zero. Agora, aqui não, aqui tem y, né? Se eu derivo isso aqui em relação a y, né? Se eu derivo isso aqui em relação a y, o que vai sobrar? Vai sobrar o seguinte, a derivada disso aqui em relação a y, né, vai ser mi, tá certo? Mi de x, né? A x só, né? Que deve, esse aqui então vai ser o meu m de x, né? Vai ser o derivada de m em relação a y, né? Isso, tá? Então a derivada de m em relação a y vai dar então, portanto, né, mi de x vezes ax, tá certo? E isso aqui tem que ser igual à derivada, né? Esse aqui tem que ser igual à derivada de n em relação a x, né? Mas, olha aqui, quem que é o n? O n depende de x, portanto, né, a derivada de n em relação a x, tá certo? Vai ser igual, né, a mi de x, né, a derivada de mi de x em relação a x, né? Então, eu vou melhorar isso aqui, vou colocar tudo aqui, né? Pode ser aqui mesmo, né? Então, esse aqui vai ser o quê? Vai ser, então, o que nós temos até o presente momento? Nós temos que mi de x, né, ax, tá certo? É igual, né, a d mi de x, né, dividido aí por dx. Isso é o que nós temos, tá certo? Eu estou procurando o mi de x, né? Bom, essa aqui é uma equação aí de variáveis separáveis, né? Quais são as variáveis aqui? Eu tenho o x e tenho o mi, né? O mi que é a minha função que eu estou procurando aí, tá ok? Então, eu posso separar essas variáveis, né? Como é que eu separo as variáveis? Eu vou deixar o mi, o que é de mi fica de um lado, aí dá minha igualdade, e, né, o que não tem mi fica para o outro lado aí da igualdade junto com dx aí, tá certo? Vou separar essas variáveis, né? Como nós já fizemos aí anteriormente, ok? Então, aqui vai dar o quê? Vai dar o seguinte, olha, o mi está multiplicando, passo para cá dividindo, né? Então vai ser assim, olha, ax, né, vezes dx, passei o dx para o lado de cá, né, passa multiplicando, vai ser igual a 1 sobre, né, 1 sobre mi, tá certo? Mi de x vezes, né, dmi de x, né, dmi de x, ok? Perfeito, né, pessoal? Perfeito. Então, agora já separamos as variáveis, né? Aqui só tem o mi, né, o mi de x aqui, e aqui só tem coisas de x, né? Se nós já separamos as variáveis, então eu posso o quê? Eu posso integrar isso aqui, né, pessoal? Eu posso integrar isso aí, né? E é exatamente o que nós vamos fazer. Então, eu vou integrar aqui, ó, integral de 1 sobre mi dmi, né? Eu estou fazendo desse jeito aqui, pessoal, né? Eu estou omitindo aqui o argumento x aqui, nesse momento, para ficar mais claro a ideia, né? E do lado de cá vai ser integral, né, de quem? Do ax, né? Do ax dx, né? O ax dx, ok? Bom, qual é a função cuja derivada dá 1 sobre mi? É lógico, né, pessoal? A função aqui vai ser simplesmente, né, o ln do módulo de mi de x, né? É isso aí. Perfeito, né? E do lado de cá? Bom, do lado de cá eu não sei, né? Tem que conhecer aí quem é o a de x para que eu possa resolver essa integral. Como eu não conheço, eu vou deixar só indicado aqui, né? Desse jeito aí, tá bom? Vou deixar só indicado assim, né? Desse formato aí. Perfeito, né, pessoal? Beleza, então. Agora, nós estamos aqui. Eu quero me livrar aqui desse mi, né? Como é que eu me livro do mi? Elevando a exponencial em ambos os lados, né, pessoal?
Então, esse aqui vai ser o que? Vai ser simplesmente, né, mi de x vai ser igual, né, a e elevado, né, a ax, né, dx, né? Vocês lembram aí de quem que era o ax, né, pessoal? O ax, olha aí, né? O ax, isso aqui é o coeficiente do y aqui, né? Mantém isso aí em mente, tá bom? Então nós achamos aqui a nossa, né? Nós achamos aqui a nossa função. Essa função é a função que transforma aquela equação diferencial linear de primeira ordem, que não era exata, né, numa equação diferencial que seja exata. Eu vou copiar isso aqui, tá certo? Eu vou copiar isso aqui e vou, né, aqui, tá certo? Vou copiar isso aqui e vou levar lá para baixo, lá, né? Até eu vou trazer aqui, né? Vou trazer aqui e tal. Para baixo aqui, tá? Colocar aqui, né? Perfeito, né, pessoal? É isso aí, tá? Tá ok, então, né? Beleza. Bom, então, continuando, né? Eu vou fazer o seguinte, já que eu sei quem é o meu mi de x, eu vou multiplicar, então, essa equação diferencial linear de primeira ordem, né? Pela função que eu acabei de encontrar aqui, fazendo aí, né? Forçando aí para que ela seja exata, tá certo? Então, multiplicando isso aqui, vai ser assim, vai dar i elevado, né? I elevado a x, né? A x dx, tá certo? Vezes y' mais ax, né? Y, tá certo? Igual, multiplica um lá, tem que multiplicar do outro também, né? Integral, né, de ax, tá certo? Ax dx, né? Ax dx vezes o bx aqui, né? Esse b meu saiu muito tortinho, vou melhorar ele aqui um pouquinho, tá? Beleza, né? Agora ficou show, hein? Muito bom isso aqui. Bom, pessoal, isso aqui eu posso reescrever isso aqui no seguinte formato aqui, quer ver? Vamos ver se vocês concordam comigo, né? Vou escrever isso aqui assim, olha, e elevado a ax, né, dxy, tá certo? Derivada. Porque se eu derivar esse produto aqui, né, eu volto para cá, né, que tá certo? É derivada de y vezes isso aqui, da y' vezes isso aqui, né? E depois a derivada y vezes a derivada disso aqui. Mais derivada disso aqui, o que é, pessoal? Derivada exponencial própria exponencial vezes a derivada aqui do argumento da exponencial, mais derivada da integral de ax dx é o próprio ax, portanto eu retorno aqui, né? Perfeito. Então, se eu desenvolver essa derivada aqui, eu realmente vou, né, vou obter isso aqui. Então, eu posso escrever isso aqui nessa forma aqui mais compacta, né? Igual, tá certo? Vou colocar o bx aqui em primeiro lugar, né? E elevado, tá certo? A integral, né, de ax, tá certo? Dx, né? Ax dx, tá bom? Bom, eu posso escrever esse aqui agora naquela anotação aí de Leibniz, né? Posso escrever isso aqui naquela anotação de Leibniz. Então, eu vou fazer assim, olha. Vou escrever desse jeito aqui, né? Derivada, tá certo? Em relação a x, né? De quem? De tudo isso aqui, né? Disso aqui, né? Então vai ser o que? Vai ser e elevado a x, né? A integral de ax dx, tá certo? Vezes y, né? Tudo isso aqui vai ser igual, né? A bx, tá certo? A bx e elevado a integral, né? De ax dx, perfeito? Beleza, né, gente? Beleza, muito bom, né? Perfeito. Então, eu posso separar as variáveis. Aqui é uma variável aqui e tal, né? Eu posso mandar o x aqui, tá vendo? O dx, posso mandar aqui pro outro lado, né? E aí eu teria o seguinte, olha. Seguinte situação, olha. D, né? Diferencial de e elevado à integral de ax, tá certo? Dx, né?
desse jeito aí. Do lado de cá seria o que? Seria aí bx, né? E elevado, tá certo? E elevado ao ax, tá certo? Dx, né? Dx, tá certo? Vezes o dx aqui, né, pessoal? Peguei o dx aqui que está embaixo, passei para o outro lado, passou multiplicando, né? Então eu separei as variáveis, né? Aqui faltou um y aqui, hein, gente? Deixa eu apagar aqui e vou, né? Faltou um y aqui, isso, perfeito, né? Tá, esse y aqui, ó. Eu tinha esquecido aí de escrever esse y, tá ok? Bom, se as variáveis aqui estão separadas, nós já sabemos como fazer, né, pessoal? Nós podemos então integrar isso aqui, ó, tá? Derivada, né, de e elevado, né, ax, tá certo? Dx, né, vezes y, ok? Igual, né, derivada, a integral, né, integral de bx vezes e elevado, né, a ax dx, né, dx aqui, mais uma constante de integração. Vou chamar essa constante aqui de constante c, pode ser, né? Uma constante c de integração, tá certo? Bom, pessoal, ok. Essa integral aqui, beleza, né? Essa integral dá quem? Dá esse argumento aqui mesmo, né? Então, beleza aqui, essa integral, né? Se eu derivar isso aqui em relação a tudo isso aqui, dá 1 aqui. Então, é isso aqui mesmo, né? Então, integral, isso aqui é bem tranquilo, essa integral, sossegado, né? Vai ser a e elevado a integral de ax, né? Dx vezes y, né? Vezes y igual, tá certo? Aqui não dá para fazer nada, né, pessoal? Porque eu não conheço quem é o bx, não conheço quem é o ax, então eu só tenho que deixar indicado isso aqui, tá certo? Deixar indicado, né? Deixar indicado isso aqui, tá bom? Então, perfeito, né? Então, aqui vai dar e elevado a integral, né? De ax dx, né? Dx mais a constante c, ok? Bom, eu quero é o y, né? Então eu vou isolar o y. Como é que eu faço isso? Eu passo isso aqui para o lado de lá, né, pessoal? Então, tranquilo, então. Vai ser um y. Quem que é esse y? É função de x. Vou voltar aqui a colocar seu argumento aqui explicitamente, né? Então, passando isso aqui para cá, ele vem para o denominador, sobe para o denominador com sinal negativo aqui no expoente, né? Então, vai ser menos, tá certo? Ax, né? Ax dx, né? E aqui, né, vai ser integral, né, de bx, tá certo? E elevado a integral, esse sinal de integral não está muito legal não, e aí piorou ainda mais, né? Agora tá. Ax, né? Ax dx, né? Integral aqui em relação a x mais a constante, portanto fecha aqui, né? Bom, pessoal, perfeito, né? Então isso aqui é realmente exatamente, né, o que nós havíamos, né, falado lá no teorema, que é a solução da minha equação diferencial, né? Então, o fator integrante, né, que nós obtivemos aqui, quem que era o fator integrante? Onde está o fator integrante, né? Aqui o fator integrante, né? Então, esse fator integrante calculado desse jeito aqui, tá certo? Ele transforma, né, essa equação diferencial aqui, linear, que não é exata, numa equação diferencial exata. E a própria demonstração já deu para nós, né, um método, né, um método aí para nós encontrarmos quem é o fator integrante, né, e a própria solução, né? Então a própria solução é dada por essa fórmula aqui, né? É claro, pessoal, que vocês aí não vão memorizar essa fórmula desse tamanho, né? Na hora de fazer assim o exercício é bem mais simples, né? Exatamente isso que eu vou mostrar aqui através de um exemplo. Então, pessoal, aqui está o exemplo, né? Então, de novo, vemos aí que esta é uma equação diferencial, né, linear, né, e de primeira ordem. Ela é linear, né, porque os coeficientes aqui, esse coeficiente é 1, portanto não tem y, né? Esse coeficiente é 1 sobre x, portanto não tem y também, né? E esse aqui é uma constante, portanto não tem y, né? Tudo são funções só de x ou são constantes, tá certo? Então é uma equação diferencial linear, né, de primeira ordem, né? Aí a pergunta aqui é o seguinte, né? Logicamente essa equação aqui ela não é, né? Ela não é exata, né?
Aí perguntamos, né, qual é o fator integrante aqui, né? Qual é o fator integrante? Ou seja, qual é a função que transforma essa equação numa equação diferencial exata, tá certo? Aí nós já vimos, né? Acabamos de ver lá, né, que o fator integrante, tá certo? Que nós chamamos aqui que é uma função que transforma essa equação diferencial linear numa equação diferencial exata, né? Ele é dado por, né, e elevado à integral de ax, tá certo? Dx, né? É isso aqui. Agora, quem que é o ax, né? Esse aqui é o nosso ax que eu estou colocando. Esse aqui é o nosso ax, né? E esse aqui? Esse aqui é o nosso bx, né? Esse é o nosso bx, tá certo? Então, eu posso colocar aqui, ó, e é igual, né? É igual, né, a e elevado, no lugar do ax, eu vou colocar ali, né, o valor do ax, que é 1 sobre x, né? Então, eu vou colocar aqui 1 sobre x dx, tá certo? Que é igual, muito bem, né? Mas quanto dá a integral de 1 sobre x, né? Perfeito, né, pessoal? Então, esse aqui é integral, essa integral, né, integral de 1 sobre x aqui é simplesmente ln de, né, ln de x. Eu estou supondo aqui que o x seja positivo, né, tal, não precisa nem colocar um módulo aqui. A gente tem que colocar sempre o módulo, porque não existe. Eu vou colocar um módulo, porque fica mais tranquilo, né? Por quê? Porque não existe aí o logaritmo de números negativos, né, pessoal? Então, tá. Só que isso aqui nós já vimos aí em aulas anteriores, esse aqui é o que? É simplesmente o x, né? Portanto, pessoal, o fator integrante, ou seja, a função que transforma essa equação diferencial linear de primeira ordem numa equação diferencial exata, né, que nós chamamos aí de fator integrante. Deixa eu escrever isso aqui, ó, fator, né, fator integrante, né, fator integrante, tá certo? Fator integrante, tá bom? Ok. Então, é isso aí, né? Agora, o que que eu faço? Eu multiplico essa equação aqui pelo nosso fator integrante, ou seja, né, x, multiplica aqui o y' mais 1 sobre x, né, 1 sobre xy, tá certo? Igual, multiplica de um lado para multiplicar do outro, né, pessoal? Igual, vou colocar com a mesma coisa ali para, né, chamar a atenção, igual a x, ok? Agora, pessoal, né, eu posso, esse produto aqui, isso aí eu posso até fazer esse produto aqui, deixa eu fazer esse produto aqui, só para ficar assim um pouco mais claro aí e tal, né? Então vai ficar assim, ó, x, y' mais y, por quê? X vezes 1 sobre x dá 1, né? E aqui vai ficar simplesmente o x, né? A ideia aqui é que eu posso escrever aqui, pessoal, olha, eu vou escrever isso aqui como, né? Vou escrever isso aqui como, tá certo? Como x, né? X, y', né? Se eu derivar esse produto aqui, eu obtenho isso aqui, né? Vamos fazer o teste? Vamos, né? Então, a derivada de y deriva, né, a primeira vezes a derivada da segunda, eu já obtive esse termo aqui, né? Mais, né, a derivada da primeira vezes a segunda, a derivada de x em relação a x dá, né? Dá 1 mesmo vezes o y. Portanto, né, a derivada desse produto aqui realmente dá nessas duas parcelas aqui, ok? Então, esse aqui vai ser igual a x, né? Agora, o que que eu faço? Eu escrevo esse aqui naquela notação de Leibniz, né? Então, eu vou escrever esse aqui, olha, da seguinte maneira. Até eu vou colocar com uma cor diferente aqui, essa cor é linda. Vou colocar aqui, ó, vai ser dx, né? dxy em relação a x. Estou colocando aqui na anotação de Leibniz, né? O linha, estou descrevendo aqui nessa anotação de Leibniz aqui, tá certo? Perfeito, igual a, né? Igual a x, né? Que vai ser igual, tá certo? Eu vou passar o dx para o outro lado, então vai ficar assim, ó, d, né, xy, veja que o argumento da derivação aqui é xy, né? Então, presta atenção aí, que senão pode cometer alguma confusão, tá? E aqui vai ficar, então, o x dx, né? Perfeito, pessoal. Agora, separamos as variáveis? Separamos. Aqui, esse grupo aqui, né, que está fazendo aqui o papel de uma única, né, de uma única variável aqui, e aqui está o x. Então, eu posso integrar isso aqui, né? Posso integrar isso aí, tá certo? Então, então vamos integrar isso aqui, vai dar assim, ó, então, integral, né, de x, y igual, né, a integral de x, tá certo? Dx, né?
Como eu estou integrando, já vou colocar aqui, né? Eu já vou colocar aqui. Não, aqui eu estou caçando só a minha função, o meu fator integrante. Não, o fator integrante eu achei, né? Já estou resolvendo aqui, então eu vou colocar aqui minha constante C, tá certo? Então quanto dá essa integral aqui? Essa integral dá simplesmente, né, pessoal? X, Y igual. Quanto dá essa integral? Integral de x. Integral de x é simples, né? X ao quadrado sobre 2, né? Mais C, ok? Mais C, perfeito, né? Aí eu quero isolar o y. O y é a solução da minha equação diferencial, né? A solução de uma equação diferencial é uma função, tá certo? É uma função. Então é o y aí, né? Então eu quero isolar o y, então eu passo o x aqui para o outro lado aqui, né? Eu vou pegar aqui, vou passar o x aqui, então vai ser o seguinte, ó, então vai ser y, né? Y de x, tá certo? O x passa aqui dividindo, então vai ficar só o que? Só x sobre 2, né? Mais, né, c sobre x ao quadrado, né? X ao quadrado. Estou fazendo esse meio direto aí, né? Para não ficar muito demorado aí, tá certo? O nosso vídeo aí, né? Então, essa é a nossa solução, né? Então o y aqui, né? O y de x vai ser igual, tá certo? A x sobre 2, né? Mais a constante c, né, como era esperado, dividido por x ao, né, por x ao quadrado, tá certo? Então essa aqui é a nossa solução da nossa, né, da nossa equação diferencial, ok? Agora, né, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos que verificar se esse aqui realmente é a solução da nossa equação diferencial, né? Qual que era a nossa equação diferencial? Era y', né, mais 1 sobre xy igual a 1, né? Essa é a nossa equação diferencial. Então, se isso aqui for a solução e eu substituir isso aqui, né, essa igualdade tem que valer, tá certo? Ou seja, o lado de cá tem que dar 1 também, né? Então, vamos ver. Primeiro passo aqui, nós vamos derivar isso aqui, né? Então, a derivada dessa função nossa aqui vai dar o quê? A derivada disso aqui vai dar meio, simplesmente, né? Meio, vai dar meio aqui, né? Mas, agora aqui, a derivada disso aqui, né? A derivada disso aqui vai dar o quê? Vai dar menos c sobre x elevado à terceira, né? Essa é a derivada aqui de c sobre x ao quadrado, tá certo? Então, vamos substituir aqui, até deixa eu mudar aqui a cor, né? Para ficar bem legal. Então, no lugar do y', nós vamos colocar esses valores que nós achamos, né? Então, vai ser 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 menos c, tá certo? Sobre x à terceira mais 1 sobre x multiplica o y, que é a nossa solução, que é isso aqui, né? A nossa solução x sobre 2, tá certo? X sobre 2, né? Mais c sobre x ao quadrado, tá certo? Bom, vamos resolver isso aqui para ver se isso aqui vai dar, né? Vai dar realmente 1, né? Que se der 1, tá ok a solução, né? Porque isso aqui tudo está falando que isso aqui, esse lado tem que ser igual a 1, né? Igual a 1 aqui. Então, vamos fazer aqui. Então, continuando aqui, isso aqui vai ser igual a, né? A meio, né? Menos c sobre, né? X ao cubo, né? Mais, eu vou multiplicar isso aqui, ó. 1 sobre x vezes x sobre 2 dá o que? Dá meio, né, pessoal? Dá meio, né? Mais dá mais também, né? Isso aqui vezes isso aqui vai dar o que? Vai dar simplesmente c sobre x ao cubo, né, pessoal? Ok. Pessoal, dá uma olhada aqui, olha. Isso aqui, né, c sobre x ao cubo negativo, c sobre x ao cubo, né, positivo. Então, esse aqui eu cancelo com esse aqui. Meio mais meio dá 1. Olha, perfeito, bateu, olha, bateu. 1, portanto, né, isso aqui realmente, né, essa aqui realmente é a solução, né, é a solução da nossa equação diferencial, ok? Bom, pessoal, então, né, para não ficar muito longo aí, então eu já vou parar então esse vídeo por aqui e vejo vocês aí na próxima aula, tá bom?